Dão. Oh, roteiro errado. Desculpe. Olá, YouTube! Meu nome é Giordano Bruno, eu sou o Van Helsing e estamos de volta com o Marca Página, dessa vez trazendo um novo formato para o quadro que me dará mais liberdade para tratar de uma mídia que eu já queria falar há um bom tempo. Estou falando de quadrinhos, histórias em quadrinhos ou como também são conhecidos, HQs. Nesse novo formato de Drops, eu tratarei sobre quadrinhos que tenham sido minimamente, vamos dizer, importantes ou marcantes para mim, o bastante para que eles mereçam um vídeo no canal. E como estamos fazendo um mês especial de Star Wars, e por sinal eu vou deixar aqui no card o último vídeo que saiu exatamente sobre Star Wars, que foi até um quadro meu, os especiais, agora inaugurando o Marca Página Drops, vamos falar sobre Guerra nas Estrelas. Só contextualizando, entre 2013 e 2014 foram lançadas 8 histórias em quadrinhos que basicamente adaptavam o roteiro original que o George Lucas criou para a saga de Star Wars. Essas 8 histórias em quadrinhos foram condensadas em 2 volumes, que foram os que vocês acabaram de ver, e que basicamente trazem uma história, de certa forma, nova, que vem da mesma fonte que a saga que nós conhecemos, mas que tem algumas mudanças, digamos que drásticas. Pouquíssimo do que nós vimos na trilogia original de Star Wars pode ser visto em Guerra nas Estrelas, porque basicamente essa compilação do Legends apresenta algumas mudanças que apenas os nomes de certos personagens foram mantidos. Luke Skywalker, por exemplo, tem uma grande mudança que, em vez dele ser basicamente um jovem aprendiz de um Jedi, ele seria um general e último dos Jedi Bindu. Han Solo seria basicamente um reptiliano e velho amigo de Luke, que lutaria com ele contra o Império. E o próprio Darth Vader não seria aquela figura imponente que nós vimos, e sim, basicamente, um general subalterno de políticos que basicamente tinha apenas 2 cicatrizes no rosto e um olho vermelho, que não é tão ameaçador quanto a máscara do Darth, que, vamos falar a verdade, é muito mais imponente. Seguindo uma espécie de roteiro padrão para histórias de ficção científica, o George Lucas ele se inspirou por muitas coisas que já faziam sucesso nas décadas anteriores relacionadas à ficção científica para os jovens, mas no caso ele seguiu um roteiro de certa forma até que padrão para essas histórias, trazendo um Império Galáctico governado por um vilão de certa forma até que baseado muito na cultura nazista, que buscava dominar o último dos sistemas livres, assim atacando o planeta de Akelai, que seria exatamente o catalisador para que o general Luke Skywalker se encontrasse com o filho de um velho amigo, Anakin Starkiller, e ele se tornasse o seu aprendiz. Devo dizer que me surpreendi com as mudanças que foram feitas desde o roteiro original para o que foi feito na saga que nós conhecemos, porque basicamente é algo que foi muito chupado, vamos dizer assim, de Flash Gordon, das obras de Akira Kurosawa e mesmo dos clássicos da ficção científica da década de 1970. Ainda assim é um material que é indispensável para qualquer fã de Star Wars, porque ele agrega muito ao vermos como o processo criativo do Lucas funcionou desde então, porque basicamente ele desenvolveu algo que era muito diferente do que nós teríamos amado depois, mas que ainda assim é interessante de você ver, porque demonstra um universo talvez até que mais sombrio do que nós vimos em Uma Nova Esperança, mas que de certa forma ele ainda assim tem o seu valor. Mas não se engane, se você não é um fã da saga ou mesmo só achou divertidos os filmes, não vale muito a pena você comprar esses quadrinhos, mesmo que eles estejam baratos, porque o roteiro ele ainda assim acaba se perdendo um pouco no meio do caminho. Mesmo que seja divertido você conhecer a mitologia de Jedi Bindu e de Cavaleiros Sith,
ainda assim é algo um pouco raso e não tão bem estruturado. Isso não é culpa de quem adaptou o roteiro, eles só adaptaram o roteiro do que o Lucas fez, eles não iriam desenvolver muito mais em cima disso. A questão é, tem coisas que são muito bobas, vamos dizer assim. Os heróis não têm tanto carisma quanto poderiam acabar desenvolvendo, principalmente pelo fato de que o único herói realmente carismático é o Luke. Os vilões são extremamente característicos porque eles têm um objetivo fixo e só pensam naquilo, não desenvolvendo muito mais personalidade, e mesmo as reviravoltas em relação ao romance e combate são muito apressadas porque não existe muito desenvolvimento para que você entenda por que aquilo aconteceu. Talvez sendo o ponto mais alto dessas HQs, a arte é realmente algo incrível, porque, como eu disse antes, é muito baseado em Flash Gordon e essas paradas. E mesmo que eles não tenham desenvolvido uma arte extremamente característica dessas obras, eles conseguiram sim trazer muito desse espírito, respeitando o original e desenvolvendo assim mesmo a estética já conhecida de Star Wars. Um roteiro característico, uma leitura simples e personagens que podem nem ser tão carismáticos, mas carregam uma base de 40 anos de histórias e roteiros extremamente divertidos, é o que você encontrará seguido de uma ótima arte em Guerra das Estrelas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam desse novo formato. Me digam o que vocês acharam de vídeos um pouco mais curtos, porque talvez seja isso que esteja faltando no canal. Sei lá. Me digam o que vocês acham aqui nos comentários. Por sinal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, compartilhem o vídeo também e, como a frase foi reformulada dentro do roteiro original, que a força dos outros esteja com vocês.